21 de abril de 2024. Dia de Tiradentes. Oi, Locateles. Boa tarde. Dia de Tiradentes. Hoje, 21 de abril. Vou falar um pouco sobre a história de Tiradentes. Vou falar a história dos livros e a história que eu acho. Raimundo Teixeira, boa tarde. Esperar só um pouquinho. E hoje tem jogo. Feriado, né? Caiu domingo. Esse ano os feriados quase todos caem no domingo. Vigilante, boa noite. Ou boa noite ou boa tarde. Tô viajando. Ai, boa tarde, gente. Douglas, boa tarde. Fred, boa tarde. Vinte e um de abril, gente. Feriado, dia de Tiradentes. Feriado que caiu no domingo. Saia, cachorro. O cachorro tá doido. Começou o Lion. É meu cachorro. Ele sempre quer fazer parte das lives. Se você derrubar essa coisa que eu te bato, vá pra lá, vá pra sua cama. Vá deitar. Vai ver, Roberto, vai. Boa tarde, Cláudio. 3 minutos, vou esperar só mais 2 minutos e começo a falar sobre o Dia de Tiradentes, que é comemorado todos os anos no dia 21 de abril. Ok, gente? Oi, Roberto. Boa tarde. Roberto está aqui me assessorando de perto. Quando der meus brancos, ele... Hauser Cello. Boa... Ai, gente, eu vou começar, viu? Olha, hoje, 21 de abril, dia de Tiradentes. Sem que haver mate. O dia de Tiradentes é comemorado 21 de abril no Brasil desde 1890, logo após a proclamação da República. Essa data é feriado nacional. Caiu domingo. I'm fine. Caiu no domingo, né, gente, o feriado. Então, essa data é feriado nacional e faz homenagem a Tiradentes, considerado herói nacional e patrono da nação brasileira. Ok, gente? Tá bom aí a história? Vamos lá, né?
Tiradentes se tornou patrono cívico da nação brasileira em 1965, pela Lei número 4.897. Visando, né, enfatizar a figura multifacetada, né, no desenvolvimento da história do Brasil. A data faz referência ao dia da sua morte, quando Tiradentes foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Quem foi Tiradentes? Joaquim José Silva Xavier. Nasceu em 12 de novembro de 1746, em Minas Gerais, na cidade de Pombal. Outro Hauser. Quem aguenta? Hoje chamada Tiradentes, viu, gente? A cidade de Pombal hoje é chamada de Tiradentes. O alcunha Tiradentes estava relacionada à prática farmacêutica na época, que autorizava fazer operações dentárias. Tiradentes envolveu-se... Oi, Daniel. Envolveu-se em movimentos revolucionários, libertários, no século XVIII, que ocorriam na colônia naquela época. É preciso lembrar que houve outras rebeliões, como a revolta de Vila Rica ou a Conjuração Baiana. Eu que sou Cristiane, para quem não sabe, de Salvador, Bahia, Brasil. Tá bom, gente? Como professora de filosofia, eu tenho a obrigação de falar da história. Então, gente, a prisão e a morte de Tiradentes, em 1788, Tiradentes envolveu-se nesse movimento que eu falei, revolucionário, da Inconfidência Mineira, contra a coroa portuguesa. Foi preso em 10 de maio de 1789, no Rio de Janeiro, quando tentava captar apoio para a causa. Ficou preso durante 3 anos e foi o único do grupo dos Inconfidentes a ser condenado à forca. Foi enforcado e depois esquartejado na praça de Lampadosa, viu? No Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792. A Inconfidência Mineira foi um movimento de cunho separatista e libertário, também chamada, como eu falei, de Conjuração Mineira, e buscava a emancipação da capitania de Minas Gerais em relação a Portugal. Durante o século XVIII, os portugueses voltaram para a região das Minas Gerais, na medida que foram encontradas diversas minas de ouro e diamante no local, sempre roubando o Brasil. Nós somos roubados a vida inteira. Sempre o Brasil foi roubado. Então Portugal veio para isso, né? Voltou para as Minas Gerais, que era muito rica. Eram encontradas, oi Nádia,
eram encontradas em diversas minas, por isso o nome Minas Gerais. Eram diversas minas de ouro e diamantes no local. Vem daí, como eu falei, o nome do estado, Minas Gerais. Que o futuro governador com certeza vai ser Nicolás Ferreira. Bom, essa é uma parte da história que está nos livros. Agora eu vou falar a minha parte, vou falar primeiro porque ele é patrono da polícia e depois eu vou falar a minha opinião, viu? A história é longa, mas eu não vou me alongar muito não. Espero que vocês estejam bem. Tem algum mineiro aí, uai? Uai, tem algum mineiro aí? Eu conheço Minas Gerais, Belo Horizonte. As Minas Gerais são lindas. Então, gente, vamos lá, né? Aqui já é mais um pouco. Vocês vão entender um pouco da história, que é importante para quem não sabe. Deixa eu beber água. Olha, gente. Fique de boa. Espera aí, só um minutinho, gente. Deixa eu ver a câmera aqui. Espera aí, só um minuto. Qualquer coisa, só me pedir, só acelerar a ascensão. Não saiu aqui. Valeu, Roberto. Gente, desde 1965, vamos à história. Bora a história. 21 de abril é dedicado à celebração do dia de Tiradentes, como foi imortalizado alferes militar. Alferes era militar, viu? Deixa eu ver, um aspirante. Vamos dizer, na polícia militar, tipo um aspirante, né? A oficial. Era chamado alferes. E dentista. Joaquim José da Silva Xavier. Xavier da Silva, desculpe. Joaquim José da Silva Xavier é a luz. Eu acendo. Roberto, você acende a luz aqui pra mim? Da sala? Não aparece nada não, você passar. Tá escuro pra mim ler aqui. Oh, meu amor. Aí, agora tá melhor. Obrigada. Então, gente, Joaquim José Xavier da Silva, herói nacional e patrono da nação brasileira e da Polícia Militar. Aproveitando, parabéns a todos os policiais militares, parabéns a toda a Polícia Militar do Brasil, especialmente a Polícia Militar do meu estado, que eu trabalhei, né? A Polícia Militar da Bahia. Parabéns. Então, gente, é isso, né? Ele é patrono da nação brasileira e também da Polícia Militar e, por tabela, da Polícia Civil, né? Relembremos que a história, especialmente para as instituições que se inspiram nos mesmos princípios, como a Fundação Tiradentes. Existe a Fundação Tiradentes, viu, gente? Bom, quem foi Tiradentes? Quem foi Tiradentes? Deixa eu me consertar aqui. Ai. Tiradentes, entre aspas, né? Tiradentes, era, né? O apelido, era um apelido atribuído a Joaquim José
da Silva Xavier. Oi, Márcia. Que ficou famoso por ser um dos participantes da Inconfidência Mineira e por ter sido o único entre os inconfidentes a receber a pena capital, isto é, a pena de morte pela forca. Nascido em 12 de novembro de 1746, na então capitania das Minas Gerais, durante o Brasil colonial, ok? Joaquim José desempenhou várias profissões, entre elas estava a de dentista amador. Veja bem, é uma história. Dentista amador. Por isso, foi apelidado como Tiradentes. Né? Além de dentista, Tiradentes também tentou a sorte como tropeiro, condutor de tropas de animais, transportadoras de mercadoria, minerador e mascate, mercador ambulante. Eu tô explicando o que é. Tropeiro é um condutor de tropas de animais transportadoras de mercadorias. Naquela época, tipo, o jumento, o burro, ok? Minerador e mascate é mercador ambulante. Mas fracassou em todas. Ele foi um fracasso em todas. A única profissão que lhe rendeu estabilidade foi o posto de alferes, patente abaixo do tenente. Alferes era uma patente abaixo de tenente, como eu expliquei. Da Cavalaria Dragões Reais de Minas. Ok? A força militar atuante na capitania de Minas Gerais e subordinada à coroa portuguesa. Irã, boa tarde a todos vocês. Tiradentes pode ser considerado um herói nacional. Lutou pela independência do Brasil num período em que nosso país sofria, né? O domínio e a exploração de Portugal. G7 Empreendimentos, estou aberta a fazer negócios. Quem tiver empresa aí me procure. Manda no privado que eu estou aberta a negócio. Então, gente, vamos lá. Como eu disse, ele lutou pela independência do Brasil num período em que nosso país sofria o domínio e a exploração de Portugal. O Brasil não tinha uma constituição. Os direitos de desenvolver indústrias em território e o povo sofria também com altos impostos cobrados pela metrópole. Nas regiões mineradoras, o quinto, como era chamado, o quinto, imposto pago sobre o ouro, era chamado quinto, e o derrama causavam revolta da população. O movimento da Inconfidência Mineira, da qual Tiradentes fez parte, pretendia transformar o Brasil
numa república independente de Portugal. Então, nesse cenário, né, de luta, destacamos a figura do policial militar. O policial militar que não se intimida diante dos desafios diários, né, por uma vida melhor. Porque ele é patrono, né, da polícia militar. Então, essa é minha homenagem a todos os policiais militares, né, que, como eu disse, o policial militar, vou repetir, que não se intimida, né, diante dos desafios diários, né, por uma vida melhor, por esse espírito de garra e por sua semelhança com os guerreiros da segurança pública. Então, Tiradentes foi escolhido como patrono dos policiais militares e dá nome a esta instituição. Parabéns a todos os policiais militares do Brasil. Parabéns, minha Polícia Militar da Bahia, minha briosa Polícia Militar da Bahia. O seu exemplo serve de inspiração para a missão diária dos policiais militares, que para nós são, pelo menos para mim, viu, são os novos heróis contemporâneos no cumprimento de superar obstáculos existentes para proteger e amparar a sociedade. Parabéns a todos policiais militares do Brasil. Aí agora a minha análise. Agora é meu artigo. Por tudo que eu já li, por tudo que eu escrevi, por tudo que eu estudei. Os nossos livros de história, precisam ser reformulados. Precisam. Por exemplo, eu vou falar de curiosidades e lendas, que existem lendas. E lendas nem sempre são, o nome já diz, são lendas, né? Que envolvem a história de 21 de abril. Então relembrem o que foi a Inconfidência Mineira, ok? Essa agora é minha análise. Dono de um feriado nacional em seu nome, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, possui uma história em parte desconhecida e em parte misteriosa. Entendeu, gente? Por exemplo, vocês sabiam, por exemplo, que sua cabeça foi roubada e nunca mais reapareceu? Sério? Vocês sabiam que a cabeça de Tiradentes foi roubada e nunca mais reapareceu? Espera que esse vento está demais. Vocês sabiam disso? Pois é. Ou
que a barba, né, e os cabelos compridos, que provavelmente eram invenções. Dúvidas como estas abrem possibilidade para se conhecer um pouco mais sobre a revolta conhecida em Minas Gerais, conhecida como Inconfidência Mineira. Era século XVIII, por volta de 1790, quando um grupo de... Olha só, foi um grupo, gente, de intelectuais. Foi um grupo de intelectuais, padres, padres e detentores de patentes militares de Vila Rica, hoje Ouro Preto, hoje é a cidade de Ouro Preto, começou a pensar em uma revolta contra a coroa portuguesa. Não é? O que eu quero que vocês entendam é que a maioria dos inconfidentes se rebelava contra a forma agressiva com que Portugal cobrava os impostos do Estado. Ricos, principais sonegadores, tinham seus bens confiscados à força naquela época. Ok? Estou tirando agora, estou desmistificando essa história de Tiradentes, né? Que há muitos mistérios envolvendo e muitas dúvidas. Em abril de 1792, eu já contei aí a história que está nos livros de história do Brasil. Mas há controvérsias, né? Há mistérios e há muitas dúvidas em relação a Tiradentes. Em abril de 1792, os reis portugueses, né, descobriram a conspiração e mandaram, olha só, enforcar, oi Mariane, e esquartejar Tiradentes a fim de inibir movimentos, né, que articulassem a liberdade de Brasil e Portugal. Na verdade, usaram ele como um exemplo. Tiradentes não tinha, ele não era intelectual. Todas as profissões que ele tentou, ele fracassou. Ele só não fracassou como alferes, que era uma patente muito abaixo de tenente. Mas ele fracassou a vida toda em todas as profissões dele. Não é? Tem muitas dúvidas sobre Tiradentes, como eu estou falando aqui. Então, de todos os integrantes da revolta, por que apenas Tiradentes foi morto? Por quê? Ele era o líder que mais divulgava as ideias da Inconfidência. Ao dar muita publicidade à Inconfidência como principal propagandista, né, e escolhido para ser eliminado pela coroa. Outros dizem que ele foi o escolhido, que é o que eu concordo, para servir como exemplo, né, por ser o mais pobre, como eu falei, entre os companheiros, que eram integrantes, gente, da burguesia da época. Cidadão contra a corrupção. Parabéns. Estou falando da corrupção
tempo de Tiradentes, a minha matéria, as minhas dúvidas. Então, gente, veja bem, raciocinem. O movimento era de intelectuais, padres e burguesia. Tiradentes não era ninguém. Mas eles usaram, né, Tiradentes para propagar, né, a Inconfidência. Então ele foi escolhido, claro que foi escolhido, para servir como exemplo, né, por ser o mais pobre. Por que não escolheram o mais rico? Não, escolheram Tiradentes. O mais pobre entre todos os companheiros que participavam da Inconfidência, né, para servir de exemplo. O enforcamento de Tiradentes aconteceu no Rio de Janeiro, na Praça de Lampadosa, hoje chamada Praça de Tiradentes. Pedaços do seu corpo, olha que atrocidade, pedaços do seu corpo foram colocados ao longo da estrada de Vila Rica, onde foi exibida sua cabeça, que, como eu disse, sumiu e ninguém nunca encontrou. A cabeça de Tiradentes, ninguém nunca encontrou. Você sabia disso? Mas é verdade. Curiosidades da Inconfidência. Será careca? Muitos historiadores afirmam que Tiradentes não eram como as pinturas mostram. Veja só, como um alferes abaixo, né, do tenente do exército, ele sendo parte integrante do exército, precisava, gente, manter o cabelo e... Oi, Maria. Gente, o povo romantiza. Colocaram Tiradentes. Veja bem a semelhança com quem? Com quem? A imagem que colocam em Tiradentes. A semelhança de quem? Roberto, você acha que a imagem, a semelhança parece com quem? Cabelo comprido, barba. Jesus Cristo. Exatamente. Mas, gente, um alferes que pertence ao exército precisava... Vocês já viram algum tenente, algum oficial do exército ou aspirante oficial de barba e cabelo comprido? Claro que não. Então, como alferes, ele precisava manter o cabelo e a barba raspados. Então vamos desmistificar, viu? Essa imagem que aparece aí não é a verdadeira imagem de Tiradentes, né? Como eu disse, inventada para aparecer com Jesus Cristo. A gente tem que parar com isso de romantizar a história e falar da história exatamente como ela era, como ela foi. E eu estou falando a minha opinião e de muitos outros historiadores. Eu, como professora, não sou de história, mas eu tenho como é que se diz? Na minha licenciatura, eu tenho a liberdade e tenho, pela Secretaria de Educação, a autoridade de ensinar história. Então, como muitos historiadores, eu sei que a figura que conhecemos foi inventada para aparecer com Jesus Cristo e facilitar a simpatia pelo Inconfidente. Mas isso não pode, é impossível ser verdade. Ele, como alferes do exército, ele teria que manter barba e cabelo raspados. Porque alferes é um posto abaixo de tenente da época e que hoje corresponde a um aspirante.
por exemplo, a oficial, que é um posto abaixo de tenente. Né? Então é isso. Outra coisa, gente. Onde está a cabeça? Onde ele está com a cabeça? Onde? Olha só, nos dias seguintes à morte de Tiradentes, a corte portuguesa, como eu falei, enviou pedaços do seu corpo a todo o território nacional para amedrontar as pessoas que se organizassem pela independência do Brasil. Exatamente. Para Ouro Preto, enviou a cabeça e a colocou em um poste na Praça Central. Entretanto, a cidade tomou um susto ao amanhecer. Claro, você acorda e encontra uma cabeça em praça pública, pendurado num poste, né? Você se amedronta. A cabeça de Tiradentes havia sido roubada. Hoje há diversas lendas, né? Lendas que rondam a história e seu crânio nunca foi encontrado. Nunca, ok? Outra coisa. Tiradentes era um vilão? Tiradentes era um vilão? Por 98 anos, desde a sua morte, em 1792, até a proclamação da República do país, em 1889, Joaquim foi considerado um exemplo a não ser seguido. A não ser seguido. Odiado por toda a corte portuguesa. Quando o Brasil, enfim, declarou independência, ele passou a ser reconhecido como mais importante rebelde que lutou pela liberdade do país. Então, proclame-se feriado. Tiradentes é o único personagem brasileiro que possui um feriado nacional em sua homenagem. Espero que vocês tenham gostado do meu artigo. E é isso aí. Já contei a história toda. Então eu vou terminando a live. Essa live agora. Nesse momento. E vou falar o seguinte. Amanhã, gente, vou pedir a vocês, ó guerreiro, encerrando a live, né? Opa, peraí, tô querendo fechar aqui. O troço tá travando. Encerrando a live sobre Tiradentes, a história eu contei e contei lendas e curiosidades e mistérios. E fatos também. Tiradentes não tinha imagem, isso foi criado, essa imagem, porque nenhum militar poderia ter barba e cabelo comprido. Foi criada essa imagem para que parecesse com a de Jesus Cristo. Então, gente, acorda para a vida, viu? Vamos acordar para a vida e falar da verdadeira história, da vida como ela é. Eu agradeço a todos vocês que estão na live. Ele é o patrono das polícias militares e eu já parabenizei todos os policiais militares do Brasil
a Polícia Militar do Brasil. E, gente, muita gente critica a Polícia Militar, tem muita gente que critica. Eu trabalhei mais de 35 anos da minha vida na Polícia Militar da Bahia. Parabéns, Polícia Militar da Bahia. É onde estão meus melhores amigos. Gente, vocês têm que entender que em toda a profissão tem pessoas equilibradas e pessoas desequilibradas. Então, parem de julgar uma atitude errada de um policial, seja de que estado for, pela ação, e achar que todos os policiais são assim. Não. Eles protegem nossa vida, e eu sempre digo, quem fala mal da Polícia Militar só para de falar quando precisa. Então, eu parabenizo, eu que fiz parte da corporação, parabenizo todos os policiais militares do Brasil, porque hoje é o dia de Tiradentes, patrono da Polícia Militar, a Polícia Civil também, parabéns, que estão nas ruas todos os dias para salvaguardar a todos nós a nossa vida e o nosso patrimônio. Tão certo assim. Tá bom, gente? Mas o que eu quero falar é o seguinte. Hoje é 21 de abril. Correto? Amanhã, 22 de abril. Oi, Eleuze. Eu já estou encerrando a live. Oi, minha linda, te amo. Olha, gente, amanhã, 22 de abril, né? Dia, entre aspas, do descobrimento do Brasil. Então, amanhã, infelizmente, eu não vou poder gravar live para falar sobre isso. Então, eu vou falar hoje sobre o dia 22 de abril, marcado em nosso país como o dia, tudo bem, Eleuso, do descobrimento do Brasil. Então, eu encerro essa live, né, do dia de Tiradentes, patrono da nossa nação e patrono das polícias militares. E também, gente, não deixa de ser da Polícia Civil. Tá bom? Então eu volto mais tarde para falar sobre o dia do descobrimento do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado da história aí. Assistam, comentem, compartilhem. Porque é importante. É importante. História sempre é importante. Para quem não conhece, fatos que eu revelei aí, desconhecidos, mas que eu pesquisei com muitos outros historiadores. Ok? É isso aí. Então, até mais tarde, viu, gente? Até que horas são, meu Deus? Meu assessor, que horas são, por favor? 17 horas e 22 minutos. Então, gente, são 17 horas e 22 minutos. Vocês que estão na live, muito obrigada. Sem vocês, eu não estaria aqui. E eu volto aproximadamente. Vou fazer outra. Obrigada, Roberto. Eu tento, viu? Tento passar informações boas, história e a vida como ela é. Eu não gosto de romantizar o que não é verdade. Mentiras. Então, gente, eu volto às 19 horas ou 19h30. Oi, Tiago! Parabéns, meu querido. Parabéns à Polícia Militar da Bahia. Minha briosa Polícia Militar. Que eu trabalhei mais de 35 anos nessa briosa polícia com muita honra. Eu tenho muita honra e muito orgulho de ter trabalhado na Polícia Militar do Estado da Bahia. Parabéns a todas as polícias militares
do Brasil, hoje dia de Tiradentes, patrono das polícias militares. Tá bom, gente? E também da civil, né? Parabéns à Polícia Civil. Então eu volto, gente, às 19h30 para falar sobre o descobrimento do Brasil, pois amanhã eu não vou poder fazer isso. Espero que todos vocês retornem para assistir essa live, que o assunto vai ser bom. Tá bom, gente? Obrigada pela presença de todos vocês. Assistam a live, comentem, compartilhem. É história, é educação. Eu estou passando a educação. Como professora, estou passando a educação. Tá bom? Porque nossa educação não é muito boa. Nós sabemos disso. Então, compartilhem para que as pessoas assistam e entendam a história do Brasil. Essas datas marcantes. Como hoje, feriado, caiu num domingo, mas é feriado, de Tiradentes, marcado, né, pela Inconfidência Mineira, e ele foi um mártir. Ele foi um exemplo que a coroa usou ele como exemplo, como eu já falei, enforcando ele, esquartejando ele, e espalhando o corpo por toda a cidade das Minas Gerais. Depois da coroa ter roubado todas as minas, né, gerais, o ouro e os diamantes. Bom, tá aí na live, assistam. E voltem. Oi, sim, Medeiros. Voltem às 19h30, que eu vou falar. Descobrimento do Brasil. Beijo no coração de vocês. Eu espero vocês, ok? Beijo, gente.